Olá, pessoal, que bom estar aqui de volta com vocês. Hoje para falar desse tema tão incrível que é a educação emocional dos pequenos, né, dos nossos filhotes. É, Vocês vão ver, essa convidada de hoje, ela é maravilhosa. Sou muito suspeita para falar dela. Logo, logo ela vai estar aí com a gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que delícia, todo mundo aqui de volta. Gente, agosto a gente tá impossível. Vocês não estão entendendo. Depois deem uma olhada lá no post, a quantidade de live bacana que a gente tá preparando para vocês. E hoje a gente vai falar dessa. Eu brinco que essa matéria a gente tinha que ter no dia. Primeiro na escola. Oi, Bia! Bem-vinda, amor! Oi, Rê, Patrícia, Carla, Dani. Quanta gente linda aqui com a gente! Que delícia! Gente, chame todas as mães que vocês conhecem, todos os pais que vocês conhecem, dindos, dindas e afins, porque eu acho que esse é um momento tão especial pra gente poder lidar melhor com tudo isso. Boa noite, oi Kaline, bem-vinda, bem-vinda. Muito bom, gente. Porque todo mundo deve ter vivenciado, principalmente com os pequenos, nessa quarentena. Vocês devem ter sentido coisas do tipo assim, meu Deus, como é que eu lido com tudo isso? Como é que eu lido com essas crianças que estão aqui, borbulhando aqui comigo? Quem aqui não passou por isso, gente? Com criança fora da escola, junto com o trabalho, junto com coisas da casa, na maior loucura. Eu sei, porque aqui também não foi diferente. Oi, Carlos, tudo bom, querido? Bem-vindo. Oi, Vivi. Ai, quanta gente linda chegando, pessoal. A gente vai trazendo o povo pra cá. Convidem as pessoas pra gente poder falar desse tema tão lindo. Logo, logo a Flávia vai estar aqui. A Flávia, gente, deixa eu contar rapidinho dela, porque assim, foi uma experiência tão maravilhosa e a gente chamou ela por um motivo muito especial. Assim como vocês, ou como a grande maioria de vocês, me corrija se tiver alguém aí que não tenha vivenciado isso. Eu não tive educação socioemocional. E aí, meus queridos, quando a gente não tem educação socioemocional, a gente tem uma tendência a projetar nos nossos pequenos as nossas dores, as nossas angústias. E vocês vão ver que, embora a gente vá falar sobre educação emocional dos pequenos, ela linda, acabou de chegar. A gente tá linda aqui pra gente começar nosso papo, porque eu não vi a hora dela chegar, gente. Ó, ela tá entrando aqui. Ai, meu amor! Boa noite! Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Imagina, imagina. Obrigada pelo convite. Imagina, que delícia ter você aqui. Tava contando um pouquinho que, embora a gente vá falar dos pequenos, né, Flá? Não tem como a gente falar dos pequenos sem falar da gente. Eu vou deixar a Flá contar rapidinho do trabalho dela, mas eu preciso contar para vocês que eu já participei do workshop dela. E foi lindo demais. Porque quando a gente fala de educar melhor, a gente fala da nossa própria cura. Então, esse é o meu primeiro convite para quem está aqui só esperando dica para cuidar dos pequenos, volte duas casas e fique uma rodada sem jogar, Boa. porque eu vou deixar esse campo aqui para a gente ir trocando figurinhas, eu falando de adultos, ela falando maravilhosamente dessa cura interna. Flá, conta pro pessoal quem é você, desse trabalho lindo que você faz, que eu amo. Então, eu sou Flávia, sou professora. Eu sou mãe e mulher. Estou professora, educadora parental. Não sei o dia de amanhã. A gente vai tanto transformando tanto, né? Chega a maternidade e a gente aprende que não existe nenhuma educação que não seja autoeducação. E aí Exatamente. a gente vê que a gente vai precisar. Acho que tá dando eco, né? Tá dando eco? Bem Vou pouquinho, botar meu para mim fone. tá tranquilo de te ouvir. É por causa do fone, vou colocar aqui. E aí a Não, gente começa a entender e aceitar.
esse convite divino que os nossos filhos nos fazem de olhar para nós. Porque Muito, essa bagagem que a gente traz como filhos, né? E por mais que eu sim. estude muito a infância, eu acho que agora, Marcela, a gente chegou num. Como é que eu tava até falando com o Erlo agora há pouco, eu falei assim, a gente tá chegando num nível em que nunca a gente falou tanto das relações. Nunca. Eu acho, até hoje, sabe? E aí a gente consegue entender, por exemplo, claro, eu trabalho com pais, né? Eu não atendo criança, eu só trabalho com pais. Então, e aí eu tava contando para ele que eu li no 20, eu tava, até coloquei o livro ali agora, o 21 lições para o século XXI do Yuval, que eu amo ler o Yuval. E ele já falando lá naquele livro que daqui 20 anos a gente não vai ter metade ou das profissões que a gente tem hoje. Então, se a E gente parar para pensar que você que trabalha no mundo corporativo já chegou lá no mundo corporativo, a questão de assim, ó, eu sou contratada pelo meu currículo. Mas o que é que eu ganho a conta mesmo, Marcela? Por minha falta de inteligência emocional, pela minha falta de cuidado e tato nas minhas relações, pelo meu trabalho em equipe. exatamente. E aí a gente aprende que assim, ó, isso não é comprar um livro e usar. E vou te dizer, o melhor PhD, o melhor mestrado e doutorado em inteligência emocional que a gente tem é fazer um filho. Muito. Mas Uhum. assim, muito. E eu tava comentando com o pessoal, né, Flá, que eu acho que talvez alguns pais, e sem julgamento nenhum aqui, tá? Claro. Mas talvez alguns pais não tinham que confrontar essas dores e esses gaps existentes nessa relação, porque eu estava no trabalho, eu não tava. E eu acho que essa quarentena, ela obrigou todo mundo a olhar para isso, né? Sem julgamento. Porque, querendo ou não, você estava na sua casa, você estava com seu filho, e você precisou olhar para isso de uma forma diferente. E Então, aí a as primeira coisa paredes, eu digo que parece que as paredes da nossa casa vão virando imensos espelhos, né? Aí a gente vai olhando pra gente mesmo e dizer, ai, é sobre mim essa bagaça aqui. E total, agora? total, total. E essa eu queria fazer então essa primeira pergunta para você. O pessoal já fez um monte de pergunta que eu vou deixar mais para frente, mas assim, por onde começar, né? Quando eu olho para o meu filho e vejo esses comportamentos, como é que eu começo a lidar com essa relação de forma diferente? Nossa, muito boa pergunta, Marcela. Eu acho que de que lugar? De que lugar eu tô me relacionando com meu filho? E principalmente, desse lugar que eu tô me relacionando com ele, estou e vou colher frutos a longo prazo? Porque educação não é para agora, é a longo prazo. E aí a gente sabe, quando a gente está estressado com algum prazo, quando a gente está querendo fazer alguma coisa, prestando trabalho, ou a gente está enfrentando agora uma perda de um amigo, que todo mundo acha que já, se não passou, vai passar, sinto muito, nós estamos numa pandemia, né? É muito ruim falar sobre tudo isso, mas a gente começa a perceber que eles vivem o nosso mundo interno e eles são potentes espelhos para a gente. E quando a gente se dá conta da quantidade de coisa que a gente precisa descer uns degrauzinhos e começar a olhar para essas crianças como seres humanos dignos de respeito como nunca nos olharam na nossa infância, aí a gente começa a olhar e dizer assim, uau, eu preciso reconhecer o que aconteceu comigo como violência. Isso. E peraí, vamos abrir um parênteses. Violência para mim, eu ter minhas necessidades humanas silenciadas, Sim, mesmo que isso tenha sido feito em nome de educação. sim, E sim. aí eu aprendo a olhar com muita compaixão para mim mesmo, para olhar para minha infância e dizer assim, uau, eu vivi tudo isso, eu realmente sobrevivi a um monte de coisa que era feito em nome de educação. E hoje eu trago marcas disso. Sim. E eu reconhecer, e eu acolher as minhas mágoas, minhas dores, minhas dificuldades. E principalmente, Marcela, eu consegui olhar para o meu filho e respeitar com dignidade e respeito a vida dele, que ele me escolheu, a minha filha me escolheu para estar aqui nesse mundo, e eu achando que eu controlo tudo.
E eu achando que eu tenho poder, porque quem manda aqui, quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim que tem uma vozinha na nossa cabeça ali, autoritária? E hoje as relações mudaram muito. E quando eu começo a me colocar nesse lugar mais humano, Marcela, eu acredito que eu preciso... O que eu tenho que desaprender para dar espaço para aprender um pouquinho mais? Muito. E é muito mais para desaprender do que para aprender. É, porque senão a Porque gente fica honrando muito das nossas dores, sabe, Marcela? E dizendo assim, mas eu era terrível. Eu era terrível, eu merecia apanhar. Não, amor, você não mereceu. Teu pai e tua mãe fizeram o máximo que eles podiam com você, porque era o que eles tinham acesso à informação. exato. Agora nós temos acesso a muito mais. E a gente tá vendo aí, vamos dizer então, que eu acho até triste isso, sabe, Marcelo? Eu sei que tu trabalha no mundo corporativo, mas eu acho triste a gente dizer assim, o mundo corporativo não vai ter muito espaço para quem não sabe lidar, ter boas relações, para quem não lida bem com o seu mundo emocional, para quem não sabe trabalhar em equipe. Não vai ter muito espaço para isso, não. Não vai. E, e Já aí tem você cada pensa vez assim, menos. ah, é? Já tem Bom, você cada tá vez. no mercado, então você Opa, sabe, é aí. opa. Sim, Aí. muito. Porque aí que tá, né, Marcela? A gente busca democracia, a gente busca respeito, busca inteligência emocional, e a gente esquece qual é o seio disso tudo, sabe? Qual é a origem de tudo e tudo. É a nossa família. É, É a nossa família. Não adianta. é. E isso é muito lindo, porque eu quero começar, já que o nosso grande objetivo aqui, antes de aprender, é desaprender. Eu quero começar isso com uma frase que eu escutei por muitos anos e, e eu fui desconstruir isso com a maternidade, que é assim, Marcela, mas eu apanhei e tô aqui, tô vivo. Marcela, Uhum. mas o meu pai era assim, a minha mãe era assim, e olha onde eu cheguei. E aí eu quero trazer esse conceito de que não é porque você, primeiro, não é porque você está aqui que isso significa que não tem coisas que não podem ser melhoradas. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse olhar enquanto eu vou lendo as perguntas e os comentários aqui. Como é que a gente Então, porque reconstrói? primeiro, Marcela, porque é bem difícil a gente reconhecer realmente que o que eu vivi foi violento. E a partir do momento que eu reconheço, eu não tenho uma justificativa para abraçar o que eu tenho feito de ruim e que eu sei que machuca. Porque ninguém que bate num filho ou que fere a dignidade do filho, seja lá como, se sente em paz. Ninguém. Ninguém hoje, né? Só Dói, se tiver dói. muito, mas só se tiver muito ferido, porque eu acredito que sim, quem não tem uma referência de respeito, Marcela, e que tem Verdade. essa dor como amor, uma quantidade, eu tenho certeza que você tem uma amiga e tem um relacionamento abusivo. Com certeza. Ó, e qual foi o primeiro relacionamento abusivo da vida dessa pessoa? Na paternidade e maternidade, na relação E com os pais. aí, essa criança cresceu. E o referencial de amor dela vem com dor. É, Porque a exato. gente cresce na nossa sociedade patriarcal dizendo que ele te bateu, Marcela. Ele bate, ele briga com você desde pequenininho porque ele te ama, ele gosta de você, ele quer te chamar a tua atenção. Como se fosse legal. Exato. E Exato. aí sim, quando a gente olha para trás, a gente precisa reconhecer e se ver limitado. E isso é muito difícil para quem veio de uma educação autoritária, porque cada vez que a gente recebia um erro ou reconhecia o nosso erro, o que acontecia com a gente? Era complicado. Era complicado. Olha que Eu lindo acho que. comentário. Exato, eu estava lendo isso agora. Olha só. O Mind and Hurt, eu não sei quem é, depois se quiser me fala o nome, tá? Deixamos de falar que tínhamos que nos tornar por causa do que fizeram conosco, enxergar que nos tornamos isso que somos, apesar do que fizeram conosco, exatamente. Mas você sabe, Marcela, que me deixa bem triste é que assim, ó, a gente vem numa sociedade com um histórico de muita guerra, de muita luta, de muita dor, de muita batalha, porque sempre tem o oprimido e o opressor. Sim, Patriarcado, oprimido e opressor. Então, o que acaba acontecendo aí? A luta, a dor tem tanto valor que o amor deixou de ser importante. Então, sim. quer dizer assim, Marcela, muito Amor provavelmente é você fraqueza, apanhou. né? Muito provavelmente você apanhou. Mas você também ganhou muito colo, Marcela. Você também ganhou muito amor. Por que que as surras que você levou tem que ganhar um mérito por você ser quem você é hoje? E não o Com amor que você certeza. recebeu?
Ai, Flá, que lindo isso. Sabe? E o mais difícil é a gente olhar para as relações e ver que a dor, a doença, as pessoas, os pais hoje em dia, sério, eu tenho um curso que chama o Pais Auxiliando Pais na Prática, que eu formei agora na quarentena, para que fosse em áudio, para que todo mundo pudesse olhar para as relações assim. E depois eu vou falar do comentário aqui Do do Diogo, Diogo, maravilhoso, Diogo. Faço porque questão assim, de o que que colocar. acaba acontecendo? Quando a gente começa a ver e buscar relações mais horizontais, horizontais que eu digo assim, você não está no mesmo nível do teu filho, não é isso que eu tô querendo dizer, é horizontal em respeito e dignidade. Vocês dois têm o mesmo direito a respeito e dignidade. Agora As você é emoções responsável dele por ele. têm esse valor, né? Isso. Lindo. Claro, ele como ser humano. Porque, por exemplo, assim, Marcela, aqui o que a Alice falou pro Diogo. Se eu pedir pra você assim, Marcela, você tá sendo uma esposa obediente, né? Meio que ofende, meio que tipo, tá doida, louca? O que você tá falando de obedecer? Tô obedecendo meu marido que, Exato. né? Tipo, é meio ofensivo Quem você deve dizer. obediência? Imagina nós chegar na área de paraquedismo e teu marido dizer assim, ô Flávia, a Marcela é desobediente, não sei o que tem, tá terrível essa semana. A gente não faz isso com as crianças na frente deles? Na frente deles? Se teu marido fala isso pra mim, na tua frente, como tu ia se sentir? Super mal, E por super que que tu mal. acha que o teu filho não? Porque ele é Exato. E eu só acho que essa uma é a relação. criança. É Isso, essa. isso. Ele não é A só uma gente, eu criança, acho ele que é essa criança. isso, eu acho que você chegou num ponto super importante, que é a gente achar que o que eles sentem tem menos importância do que Uhum. aquilo que a gente sente. Porque na nossa educação a gente só aprendeu a reprimir isso. Porque engole o choro, ninguém gosta de criança birrenta, e uma série de repressões emocionais que nós tivemos, que hoje, quando as crianças expressam as suas emoções, a gente nem sabe como acolhê-las. A Eu gente acho não que é sabe porque a gente não foi acolhido também, né? exato. E aí, no caso do Diogo, que colocou ali, mais ainda, a criança aprende por imitação. Total. Se o teu filho não está tendo uma mãe obediente para obedecer à escala de hierarquia de poder que o teu marido obedece ao chefe, né? E aí você obedece teu marido, a criança obedece você, coitado do gato, se tiver um gato, que daí sobra a escadinha, entendeu? Então, o que isso que acontece? A Alice tem um referencial de dizer, opa, só pedir licença, papai, só pedir silêncio. Você não precisa falar assim Olha a comigo. história. Para quem não viu, o Diogo tá colocando. Sábado perdi a paciência com a minha pequena e falei: cala a boca, Alice. E ela me respondeu: papai, peça silêncio. Nossa, que lição. A Alice tem 3 anos. É Maravilhoso, isso aí. Diogo. Aqui a gente vive igual, tá? Tamo junto. E eu acho que essa é a beleza disso. Eu quero contar Só que um aí, caso para você. Marcelo, fala. Pode falar. Não, Não, é imagina, porque pode falar. aí existem as nossas feridas falando. Porque aí a minha criança Isso, era isso que eu ia interior, falar. mãe da Alice, pode dizer assim: quê? Quem pensa que tu é pra falar assim comigo? Me respeita, eu tô tua Uhum. mãe. Entendeu? Ou dizer assim: epá, desculpa, Alice, mamãe errou. Eu não tenho direito de falar assim com você mesmo, foi desrespeitoso. Porque as Isso. crianças aprendem por imitação. E aí que eu deixo a pergunta para vocês aqui. Nós vamos falar sobre educação emocional, sobre como ensinar para as emoções, porque aí que tá. Nós somos tão silenciados que isso hoje, o nosso filho diz assim: mamãe, não fala assim comigo. Como é que a Catarina falou hoje para mim? Mamãe, eu tava falando, você me interrompeu? Ela falou para mim hoje. Eu falei: filha, desculpa, É realmente eu verdade. te interrompi. É, desculpa, sabe aquela coisa da gente acelerar Sim, ele? se ligar, Ai, né? hoje ela me demandou bastante, assim. Nós ficamos grudados no final de semana e hoje o Erno foi viajar, ela ficou, nossa, qualquer coisa ela reclamava, ela tava e ela demandou uma energia de mim hoje que benza a Deus. E aí, a hora que eu interrompi mamãe, e aí eu poderia muito bem, com meus gatilhos da minha infância, que ficam todos os botõezinhos, e os nossos filhos são expert em vir aqui apertar, e aí eu fico reativa com ela. Diz que você não pode falar assim comigo. Peraí. Então o que eu tô falando? Que é a mesma coisa do apanhei e sobrevivi. Me respeite até quando eu tô cagando de respeito por você. Tô nem aí por Exato, você. É exato, isso que a gente ensina, entendeu? A gente ensina as crianças a respeitar violência e dor, não o ser humano. exato, exato. E o medo, né? E o A medo ideia, a total, confusão entre respeito versus medo. Porque cada vez que Uhum, a gente uhum. grita, a gente consegue o silêncio das crianças.
Só que a gente não está ensinando respeito. A gente está É, ensinando medo. e a gente consegue o silêncio porque eles paralisam no alerta, Isso. sabe? Porque eles estão no reptiliano total lá. Eles destampam o cérebro e estão no reptiliano total. Aí a amígdala aqui totalmente exposta, eles paralisam. E isso não tem Exatamente. nada a ver com respeito. Nada. Exato. E aí eu acho que vale a pena um entendimento mais científico, inclusive, para todo mundo que está nos assistindo, que o neocórtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro, que é capaz de fazer análise entre o certo e errado, entre pensamento consequencial, qual é o que dá realmente motivo para fazer certas coisas, é a última parte do cérebro a se desenvolver. Daniel E a Silva coloca criança 25 anos. Exato, exato. E a criança, até os 7 anos de idade, inclusive, você tem um sistema límbico, que é o responsável pelas emoções, dominando a grande parte do cérebro dessa criança. Então, o que que vai acontecer? Você colocou o arroz em cima do feijão. Ele vai explodir como se aquilo fosse a nova guerra mundial. Porque para ele, naquele momento, aquilo tem aquele valor. Então, é importante a gente compreender que os gatilhos de explosão emocionais das crianças são, muitas vezes, para o nosso entendimento, irracionais. E são mesmo. Cientificamente, fisiologicamente falando. E a gente Aí, rotula de birra. Ai. total. Só que aí, quem é o adulto da relação? Às E vezes, eles até 7 anos também não têm o mecanismo de. Eles não têm como se autorregular. Eles precisam de isso. corregulação. Então, eles precisam de algum adulto modelando para que o, o efeito espelho no cérebro deles aconteça, entende? Também sou apaixonada por neuro. É minha grande Eu paixão. também. Eu parei de estudar neuro agora porque eu tô mergulhada em outra coisa, mais, em biografia, mas é outra paixão. É uma paixão e ela vai acalmando cada vez mais. E É mais, porque essa mais compreensão a desconstrução. gente precisa ter. Porque senão a gente rotula, a gente fala é birrento, é teimoso, é chorão, e a gente não consegue ver que aquilo faz parte do desenvolvimento. E quem está dando uma de ser humano limitado nessa é o adulto que mal consegue entender a própria criança. Foi. E eu acho, e Flávio, você me contou uma coisa uma vez, a gente batendo esse papo lá atrás, e eu lembro, eu nunca esqueço, né? Que eu falei assim, eu falei, gente, mas tem horas que eles tiram a gente do sério, né? É impressionante como eles sabem os gatilhos. E aí eu acho que essa foi a grande oportunidade para você. Esse é o primeiro treino. Quais são os gatilhos? Porque não é a criança que te tira do sério. Ela só apertou uma tecla mal resolvida que vem à tona. Então, eu acho que a primeira pergunta é assim: o que é que está sendo confrontado? Por exemplo, a minha é quando meu filho me desobedece. Quando ele me Mas você desobedece. espera obediência? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa foi o gatilho que eu compreendi. Eu falei, gente, mas espera, ele não vai fazer tudo o que eu quero, porque ele é um serzinho independente. Apesar de não parecer com recém 4 anos feitos, ele é um serzinho completamente independente. Eu é que preciso entender ele para conseguir fazer isso. Então, é um processo. Eu acho que esse é o primeiro entendimento que vocês, pais, que eu tenho certeza que se identificam com esse processo de aprendizagem. Porque eu ouso dizer que a gente é uma das primeiras gerações que está tendo a oportunidade de reconstruir isso com informação. Então somos aprendizes, vamos falhar, vamos errar, mas vamos errar no caminho tentando transformar isso. E aí eu quero contar, Flá, um episódio que aconteceu que eu lembrei muito de você. Eu tava no carro, meu filho fez aquela, vou chamar de birra só para ficar fácil da gente compreender, mas ele fez aquela birra homérica, assim. E eu lembro que ele tava na cadeirinha e eu dei um berro com ele. Perdi totalmente as estrebeiras. Falei assim, filho, para com isso, não pode. E eu vi que ele ficou em choque, assim, na cadeira. Aí eu olhei para trás, parei um pouco, me recompus. Demorei alguns bons segundos para eu voltar. Porque eu percebi que era o meu gatilho que tinha estourado. Porque nessas horas, a nossa mente lá de trás, educada, né, Flá? A gente olha e fala assim, mas ele é que agiu errado. Olha como a gente está tão infantil quanto eles. Mas foi ele que errou. Eu só gritei porque foi ele que errou. E aí eu falei, não, gente, mas eu sou adulta dessa casa. Aí eu olhei para ele e falei assim, filhote,
A mamãe queria pedir desculpas para você. Porque embora o que você fez não foi legal, não é assim que resolve as coisas. A mamãe gritou com você e não tem necessidade de gritar. Sabe o que ele respondeu, Flá? Nossa, eu quis morrer. Mamãe, tá tudo bem. Eu sei que tem muito amor aí. Ai, que fofo. Então, é muito legal a gente ver as bases dessa nossa relação nessa frase que tu falou. Eles são exemplos de resiliência e compaixão, porque o ser humano, todos nós, é importante lembrar, todo mundo nasce compassivo, amoroso, entregue, verdadeiro, sabe? Todo mundo chega a um mundo dessa forma. Né? E o que, que nos afasta dessa nossa essência? Essa nossa natureza. A gente nem tem racionalização, a gente nem tem essa capacidade que o nosso cérebro nem tem, a gente chega total emocional, com o cérebro direito desenvolvido, com ali o que a gente fala, o que eu falo de luta e fuga, com a amígdala, que é o lugar de sobrevivência, que vai te dar, a nossa expressão de necessidade é inata porque a gente precisa de estar com calor, chora, tá com frio, chora, tá com a fralda cheia, chora, tá com fome, chora. Então a gente vai sempre estar expressando. Porém, quando a gente começa a ser educado, a gente começa a perder esse locus de controle interno. E é passado para o controle externo. Porque eu devo obediência. Tu já assistiu o Experimento Milgram? Ai, Com a Winona, maravilhoso. com a Winona Ryder. Quem ainda espera obediência de criança, assista o Experimento Milgram com a Winona Ryder. Nem tem mais no Netflix, eu acho que estava no Netflix, porque eu recomendo esse filme há tempão para quem espera obediência e não entende como a obediência é cega. Como a obediência, aí tem uma pergunta aqui. Se É não devemos exatamente isso. trabalhar no fago de obediência, como vamos seres do bem? Primeiro, todos os seres são do bem. A educação com o foco no externo, que vai me punir, que vai me dizer se eu tô certo, se eu tô errado, que vai me premiar, que vai me recompensar, que vai me chantagear, que vai me manipular, que vai fazer tudo isso, não compreende o quanto as crianças são colaborativas, cooperativas. A criança está cooperando. O filho da Marcela estava cooperando com ela dentro do carro há muito tempo. Por quê? Ela gritou. Mas qual é a origem? O que, que causou aquele grito? Muito provavelmente ele teve aquela crise porque tinha alguma necessidade dele que não estava atendida. O grito da Exatamente. Marcela simplesmente o silenciou, mas não atendeu a necessidade dele. Ele estava Exatamente. cooperando com ela para mostrar assim, sei lá, Marcela, porque às vezes a gente não sabe. Hoje, por exemplo, a Catarina estava. E eu demorei. Aí eu comecei a entender, poxa, eu fechei o ciclo da escola, eu também tô mexida. Eu queria um dia que nem ontem, hoje é segunda, o Erlo foi viajar, não queria que fosse viajar, sabe? Um monte de coisa. Aí, tipo, claro que eu tava mexida e ela tava sentindo aquilo. Por quê? Porque eu não tava presente, Marcela. Eu tava lá, aqui, e ela tava me chamando, E a entende? forma dela de chamar a atenção. O quê? A gente espera que uma criança que não tem o neocórtex formado vai dizer, mamãe, eu tô sentindo que você tá meio aéreo, tô sentindo que você tá meio assim, eu tô precisando da tua atenção. Você pode vir aqui se conectar comigo verdadeiramente? A criança não tem nem vocabulário para isso. O que que ela fala? Vamos brincar? Não quero não sei o quê. Se joga no chão, chora, grita. Ela faz esse tipo de coisa. Ela não consegue dizer, mamãe, eu senti muito tua falta É e forma preciso de você pedir conectar. ajuda. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, de educação emocional, primeiro a gente precisa assumir que nós não temos. Exato. Que a gente Exato. resolve no grito e na força. Exato. Exato. Que o E uma nosso arsenal bélico é maior do que o nosso arsenal emocional. historicamente falando, inclusive, Pronto. né? Então aí você já vê. E tem um outro fator que eu acho que agrava isso mais ainda, que é o fato de que a gente passou uma vida inteira sendo estimulado pela competição e comparação. Então, o tempo inteiro você tem que ficar quieto, porque olha como seu amiguinho se comporta bem. Essa é a educação, no Não foco são no frases outro. Em clássicas. te condicionar, porque olha só, olha, né? Exato. Exato. E Então, aí desconecta a gente da nossa essência, da nossa natureza, tá? E aí, se a Marcela sai do avião dando risada e eu tava me cagando toda vez, entendeu? A Marcela é a Marcela. Eu te maravilhosa. falei, né? Mas não é possível que essa menina saia assim e eu tô me cagando aqui. Mas eu já estive nessa fase. E eu Eu acho que sei, essa é a mas é que eu beleza. de fora só olhava assim, entendeu? Sim. Mas eu acho que essa é a beleza. Para quem não sabe, tá, gente? Nós duas somos paraquedistas. Foi É. lá que a gente se conheceu nesse universo. E eu acho que essa é a beleza da gente aqui também, como pais e como mães, a gente parar de se julgar.
Sabe aquele olhar julgador, antigamente no shopping, né? Agora a gente tá mais recluso, que você olha para uma mãe quando vê uma criança birrenta. E assim, esses dias aconteceu, eu tava na padaria, a mulher gritando e tal, e como eu tô aprendendo tudo isso, eu sou uma grande aprendiz, gente. Eu falo que o dia que a gente parar de aprender, tá tudo errado. Eu olhei pra mãe e falei assim: tá tudo bem, eu tô com você. Ela conseguiu se recompor para poder dar colo pra criança. E aí também tem um passo além. A gente precisa ter o celular compassivo, com certeza, até para a criança. Porque quem está Sim, com maior dificuldade e está é a pedindo criança. ajuda é a criança. E a gente olha Exato. assim, porque aí a sociedade espera o quê? Alguém tem que botar limite. Faz alguma coisa com essa Lógico. criança. E o Imaginou como botar essa criança vai limite, ser? sendo que a gente não consegue ver que essa criança está pedindo ajuda. Essa criança estava pedindo ajuda. E eu, mãe, tão ferida na minha infância, eu me preocupo mais com o olhar da Marcela, que provavelmente eu nunca mais vou ver na vida, na padaria, do que com a Do que minha com meu criança que filho. eu amo, que está pedindo minha ajuda. Exato. E eu acho que é aqui que tá a nossa Mas grande. aqui está uma criança ferida que se importa muito mais com a opinião do outro do que Isso. porque eu já nem sei e nem tenho critérios do que eu realmente acredito. De quem sou eu já nem sei mais. De Exato. tanto que me separaram do meu ser essencial, Marcela. Exato. E aí a Exato. E eu gente acho que esse é o olha. momento. E aí a gente olha para essa criaturinha, eu que tenho uma de 5,5, Marcela de 4, e diz assim, se a gente conseguir não só é, se colocar no lugar de, eu vou ser exemplo, pronto, e não vou ferrar a inteligência emocional do meu filho, porque eles já vêm com uma coisa que eu gosto muito de fazer essa analogia, Marcela, de que eles têm uma autoestima, vamos dizer autoestima, por quê? Sim. Porque para mim autoestima é a capacidade de expressar nossas necessidades. Claro que a criança não sabe expressar assim, Marcela, olha só, tô precisando disso e disso, porque é importante tal coisa para mim. Não. Eles vão pedir, eles vão chorar do jeito deles. Agora, o que a gente faz? Não, você não tá com calor. Porque né? Suprime, né? Não. Toda a necessidade. Não, você não tá com calor, não. Você vai ficar de blusa. E a gente esquece como é fazer atividade física, porque criança fazendo atividade física o tempo inteiro, né? Porque a minha, meu Senhor Jesus. Nem E a para. gente esquece como é fazer atividade física de blusa de lã. Porque eles estão o tempo inteiro pulando. E a minha, sim, mas hoje ela passou. Eu passei o dia de blusa de lã e ela passou o dia de shortinhos e blusa de manga curta. E tava com as bochechas vermelhas ainda. Pra mim foi uma. Peraí, minhas gatas estão querendo. Aí. Ah, e a minha, e a Catarina, assim, ela fala, mamãe, meu corpo. Eu tô sentindo calor. E eu digo, foi a maior aula. Nós passamos 25 dias no motorhome, no Arizona, Que na delícia. neve, e foi a maior aula da minha vida. Foi com aquela criança me dizendo, mas é meu corpo. Eu não sei, você é você, bota mais roupa, ela dizia pra mim. Arrasou, Porque a gente não maravilhosa, Catarina. acredita na capacidade que as crianças têm de ser responsáveis e de comunicar sua própria tempo. Porque a gente, Deus o livre, né? O Erlon, se pegar um vento nas costas, pega gripe, né? As coisas que a gente cresceu vendo, ele ficava apavorado. Eu deixei ela tomar banho de chuva. Meu Deus, se cai um raio, né? Toda aquela coisa que a gente cresceu ouvindo, mas que não é verdade, né, Marcelo? Manga com leite, ele vai morrer. A gente não toma leite aqui em casa. Mas Então, é não é esse tipo de sensacional. coisa, é. Então a Super. gente podia se colocar num lugar, porque daí que tá. Quando a gente olha pro lugar que a gente se comunica, Marcela, a gente pensa assim: quando eu era criança, eu estive no lugar do oprimido, porque a educação autoritária é isso. E Total. aí o sonho do oprimido é o quê? Oprimir. Se vingar. É uma vingança Se tornar o inconsciente. opressor. É inconsciente, mas daí o que acontece? É como se a minha criança aqui dentro, ferida, dissesse assim: o quê? Se tu gritasse assim com a tua mãe há um tempo atrás, ela te dava uma na boca. Porque na minha época, essa é a frase que eu mais escutava, porque na minha época eu já teria tomado um chinelo na cara. Ai, que Uau, lindo! Ela não, uau. não, não conseguia entender a criança, entende? Então, tipo assim, a gente esqueceu hoje que uma criança se comportando como teu filho se comportou é ser apenas uma criança, sendo criança. E a gente espera que sejam mini adultos. Vou te dizer que hoje, com a inteligência emocional que eu vejo que a gente está construindo com a Catarina, olha, Não, eles já vai, estão num nível muito incrivelmente melhor que fantástico. o nosso. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Eu escutei uma frase que fez muito sentido na minha maternidade, que é: não tente comprar para o seu filho o que você nunca teve.
tente dar e ensinar para ele o que nunca te ensinaram. E aí eu senti isso de uma forma muito forte. Outras 3 perguntas que já fizeram antes da gente começar, eu já vou lançando aqui. Quem tiver perguntas, coloque também, tá, gente? Ah, como lidar com as crianças nesse momento de escola online, de aula online, essa pressão que eles estão recebendo pela escola, por todos esses fatores? Como lidar? Qual a melhor forma? Ou quais as dicas que poderiam ser dadas para viver melhor nesse cenário tão inédito, né? Primeira coisa, assim, tanto falando da parte de inteligência emocional, a gente precisa entender que as crianças estão sendo heróis também dessa pandemia. Porque a gente acha que a nossa vida mudou, mas a deles mudou incrivelmente. E eu vou dar uma opinião como professora, como profissional. Criança de 0 a 7 tem muito mais do que aprender do que em aula online. Sim. Ela está podendo aprender muito mais sobre divisão de tarefa dentro de casa, sobre fazer uma reunião de família, sobre lidar com as emoções, sobre falar sobre as emoções. No meu perfil e no meu site, Marcelo, eu tenho umas cartinhas que eu dou de graça para as pessoas das 5 emoções básicas, que é só baixar para imprimir, botar na parede, conversar com as crianças sobre isso. Então, assim, a gente não precisa massacrar. Por quê? Porque homeschooling não é o que nós estamos vivendo. Não, isso é um o que a EA gente de está vivendo é distância pandemia, pelo amor de E Deus. outra, a gente precisa entender que as crianças têm uma fusão emocional com a gente. Então, assim, nós estamos aqui, vamos falar de neuro, que a Marcela fala disso. Então, vamos lá. Nós estamos num estado de alerta. Então, a gente está assim, quem ainda não reparou, deve estar, ou então está negando, a gente está no medo. No medo, a gente está com medo do que vai acontecer. A criança sente esse ambiente. A partir do momento que a criança sente esse ambiente, ela não está segura para se entregar à brincadeira sozinha, ela não tem mais a rotina, ela não tem interação com o grupo. Então, gente, a gente precisa saber que, por mais que antes, na vida corrida, nós terceirizássemos um monte as crianças e nós tínhamos a rede de apoio escola, que eu morro de saudade, mas a gente tinha essa rede de apoio, que era muito bom quando eles estavam lá, né? Porém, a gente não tem agora. Só que a gente também não pode, tem que olhar, Marcela, eu não gosto de dar dicas, mas eu gosto de pensar assim, qual é a tua intenção? Porque depende. Se a tua intenção não está nas tuas prioridades em relação com o teu filho, então deixa 10 horas na televisão e depois aguenta o gremlin que vai sair de lá. Porque vai sair puro cortisol. Vai, Marcela, É não tem. inevitável. É inevitável. Então, Estímulos. por isso, assim, já conversamos aqui, final de semana não teve televisão, falei, nossa, teve outro. A Catarina, e são únicas, mas as pessoas são únicas, né? Por exemplo, eu tenho amigas que o filho não dá muita bola pra televisão, mas a Catarina, ela fica, guria. E ela Lorenzo é fica em assim, com modo um pouco de iPad. zumbi. Não, aqui não Lorenzo, tem. Aqui eu não tenho Lorenzo iPad nem sim. celular. A Catarina É não porque usa a gente iPad não nem tem TV, celular. a gente não liga a TV. Então, aqui tem Netflix, só que é a única coisa que ela usa, né? Mas então, acabou que porque eu tenho que trabalhar, e o Erno também, os dois em home office, a gente ficou em isolamento de verdade, não isso que tá acontecendo. Então, acaba que, tipo, a gente tinha as demandas, as coisas para fazer, mas a gente teve que fazer reunião de família, organizar, dividir, ver como ia fazer, porque eu tinha o meu trabalho, ele tinha o dele, e aí acabou que mudou a rotina de tudo. Então, a gente precisa entender que as crianças também estão no lugar de prioridade. Se estão realmente, a gente vai ter que flexibilizar e dizer, que nem eu falei, eu achei bem legal que o funcionário do Erno falou assim, cara, essa hora eu não posso, porque é a hora que eu faço o meu filho dormir. Eu falei, uau, esse funcionário aí, você tem que você tem que... Por quê? Porque a gente tem que botar a criança na roda, Marcela. A criança faz parte da nossa vida, a gente não pode fingir que elas não existem. O meu filho entrou aqui, eu estava fazendo uma palestra para 1.800 líderes. Assim, né? Ele entrou aqui no escritório. Gente, agora minha mamãe precisa brincar de Lego comigo. Mas A gente riu muito. E eu falei, assim, teve um outro momento também que eu fui invadida numa live, porque como todos os treinamentos estão 100% online, e aí eu comentei com eles, porque todo mundo fala, nossa, você é muito amorosa. Eu falo, gente, graças a Deus, eu sou. Vai ser fantástico para ele. Aí ele entrou aqui e ele interrompeu, e a gente estava no meio de uma discussão muito crítica. Eu não estou dizendo que isso é legal, tá, gente? Mas acontece. Nesse momento de quarentena, vai acontecer. Nesse momento, a nossa vida pessoal e profissional está 100% misturada.
E aí ele veio no meio da conversa mais crítica que a gente estava. Eu confesso que por um momento eu me perguntei se eu ia pedir para ele não chegar ou se eu ia deixar. Eu decidi deixar. Flá, foi a melhor coisa que eu fiz. Ele Uhum. veio, ele estava no parquinho aqui na frente, correu para cá. Mamãe, eu peguei essa flor para você. Nossa, amado. E aí eu fico pensando, se eu tivesse interrompido, se eu tivesse ficado brava com ele nesse momento, o que eu estaria ensinando para ele? Eu não estaria só reprimindo um comportamento, eu estaria reprimindo uma manifestação de amor. Eu estaria Uhum. dizendo para ele que quando ele tem um movimento como esse, não é bem-vindo nessa casa. Não, e o trabalho da mamãe é mais importante que eu. Exato! Então, eu acho que o movimento mais importante é a gente pensar assim, quem eu quero formar? E mais do que isso, Marcelo, o que você está falando é que você se importa com o que ele pensa, com o Isso, que ele sente e principalmente com o que ele decidiu sobre ele mesmo a partir dessa situação. Porque o que ele exato. pode decidir é que o trabalho da mamãe é mais importante que eu, então eu não sou amado. Porque tem Sim. criança hoje dizendo, mamãe, você não me ama. Ó, tá tendo Mamãe, até por uma quê? pergunta. Tem depressão em crianças e a partir de que idade? Então, e aí tem que olhar para a parte da. É que assim, ó, depressão em criança tem. Tem, as crianças estão com ansiedade, estão deprimidas, estão tudo, mas é um quadro que precisa ser analisado a família como um todo. E aí precisa Total. cuidar muito que tipo de profissional que você vai olhar, porque tem médico que vai medicar a criança, como uma criança normal, extremamente com necessidade de movimento, tá caindo na Ritalina rolê aí. Mas olha, a pandemia tá girando deixando os pais muito inseguros porque não conseguem ver o quanto é normal as crianças regredirem. Por que regredirem algum tipo de processo? Desfraude, alguma coisa, ou tipo a Sim. Catarina que agora voltou a pedir para eu vesti-la, coisa que ela nunca mais te pedia, entende? Mas assim, às vezes eles estão pedindo por mais contato, por mais atenção, da forma que eles conseguem. Então, não temam que qualquer tipo de regressão aconteça. Agora, Uhum. depressão, aí eu não trabalho com depressão, porque aí você tem que ir para uma psicóloga, né? Tem que ir. Sim, Se com você certeza. desconfia com depressão, tem que ir para uma psicóloga. Mas não procure behaviorista, procure uma psicóloga que vai olhar bastante de uma forma muito para a natureza humana e respeitando aquilo sem condicionamento, sem punição, sem recompensa, sem reforço positivo, reforço negativo, porque essa criança precisa olhar o que tá, e muito provavelmente ela tá ou espelhando algo do núcleo Dos familiar. adultos, sim. E vou te dizer, Marcela, minha modesta opinião, porque e os estudiosos, tipo, que eu gosto de estudar e tudo mais, a criança é o ser mais ligado com a sua essência, então ela é o mais sensível. A partir do momento que ela é mais sensível, ela está espelhando tudo que está ali. E se ela já chegou ao ponto de adoecer, ela já pediu o que ela precisava, ó, há muito tempo. Sim. E eu acho E que os é um adultos não prestaram atenção. Isso, eu acho que esse é um reflexo importante. De eu olhar para o comportamento do filho e a primeira coisa que eu pensar é o que em mim precisa ser olhado. Porque é E normal. aí, a pergunta dela aqui, a partir de qual idade a criança pode ir ao psicólogo? Eu não recomendo que a criança só vá do psicólogo se os pais não forem. Total. Eu gosto muito da linha da hipnoterapia, porque a hipnoterapia ela vai entender os gatilhos e as dores que não foram curadas e vai tratar desse processo. Eu gosto muito Mas dessa aí não linha. elabora para a criança, não. Não, 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 não. Para criança é Para lúdico. adulto? Para criança é lúdico, para criança é diferente, é um processo muito diferente. E para o adulto é muito direto ao ponto. Assim, o que eu tenho estudado tem tido experiências e casos muito lindos. E Olha precisa só, elaborar depois isso também, né? Não só sim, mexer, elaborar bem depois, não mas tem, porque precisa fazer tanto que tem tratamentos que demoram 4 horas cada sessão, porque você tem que elaborar todas as linhas. O que acontece? O nosso cérebro, gente, você não tem as memórias, elas não ficam armazenadas num lugar específico. Então não dá para você simplesmente ir ali e pegar aquela coisa. O que os remédios fazem? Obviamente, eles encapam os fios em curto, mas não necessariamente vai te ajudar a ressignificar e a criar novas conexões neurais de cura para aquilo. Tanto que, quando você tirar aquela medicação, você vai precisar de uma ressignificação de qualquer forma, porque você não curou aquele processo. Você só e fez como não tem analgesia. e como não tem elaboração, não tem novas formas de comportamento, de se comportar de uma forma diferente, vai voltar tudo. Então, Vai, é, vai.
vai. É. E aí é o ciclo vicioso que se retorna e se Então, por intensifica. isso que eu tenho 2, 3 pés atrás com hipnose quando se fala em relação à criança. Sim. Aí tem que os pais elaborarem muito bem as suas próprias feridas emocionais aí Isso. para conseguir, porque senão vai lá, só mexe e não cria novas trilhas neurais, que a neurociência já comprovou. E precisa criar novas para poder ir trabalhando e melhorando tudo É, isso. Gostei. A mas Lília colocou, a criança nunca é a causa. Eu também acho que a criança nunca é a não. causa. Gente, Ela alguma tá vez, qualquer processo de manifestando, cura. né? Exato. Alguma vez qualquer processo de cura aconteceu só na criança? Nunca, nunca. Ó, a Mai tá fazendo uma Até pergunta aqui, ó. acontece, sabe o que acontece? Eu tenho muitos colegas que falam isso, que até acontece, mas daí a criança começa a se posicionar de um jeito diferente em casa, os pais não aceitam, volta o mesmo Não padrão, a aceito. criança adoece de novo. Isso, exatamente. Ou seja, não adianta de novo, Uhum. né? Ó, a Mai tá falando o seguinte: hoje minha filha chorou muito. Depois que uma amiguinha foi embora, ela chegou dizendo que não ligavam mais pra ela e que eu não amava mais ela e que eu não ligava pra ela. O que vocês acham? Olha, fala, Flá, eu acho que é uma forma dela colocar pra fora. Que lindo que ela já sabe colocar pra fora uma necessidade que ela tem. Eu acho que a gente precisa pensar, quando a gente quer educar os nossos filhos, primeiro que a gente não sabe validar e nomear o que eles estão sentindo. Isso. Então, a gente precisa olhar para isso. Eu ensino bastante isso no Pais Ajudam Pais na prática, como a gente precisa pegar esse olhar, né? Que eu costurei em 2 meses isso, para a gente pegar, sentar e olhar e dizer assim, filho, eu acho que você está se sentindo realmente sozinha, talvez seja isso, porque você gostaria de estar tendo mais conexão com elas. E aí, como é que você, mãe, lida com o choro do teu filho? O que ele desperta em você? Qual é o problema dela se sentir triste? E se ela tá falando que não se sente amada por você, ela tá falando muita coisa. Será que você tá tentando enquadrar ela num comportamento que ela deve ter, numa expectativa que você tem de como ela deve se comportar? Ou você ama ela realmente como ela é? Com as suas dificuldades, com as suas limitações? E aí que é uma coisa que a gente não sabe fazer, Marcela. Amar incondicionalmente. Condicionalmente. É. Quer dizer, será que... Me diz aqui, alguém se sentiu realmente amado por ser quem era? Porque assim, se a gente ficou amada como era, por que eu sou a bravinha? Por que a outra era tímida? Por que a Marcela era terrível? Sei lá, sabe? A gente vai criando esses rótulos porque ninguém conseguia ver o que nós estávamos pedindo. Exato. Porque a gente não foi vista como indivíduo, com Não. inteireza, né? E aí, quando a Exato. gente quer educar os nossos filhos com uma inteligência emocional, educar os nossos filhos emocionalmente saudáveis, a gente precisa lembrar que antes disso, é muito legal que a gente entenda as emoções básicas, conheça os sentimentos, reconheça eles no nosso corpo. Quando eu tô com raiva, como que eu fico? Quando eu tô com medo, o que acontece no meu corpo? O que começa a acontecer? Eu identifico no meu corpo ou eu simplesmente vomito tudo em cima da Marcela e projeto na Marcela porque a culpa é da Marcela? Porque assim, é muito importante a gente lembrar que a gente vai errar e às vezes vai errar com os nossos filhos. Mas quando a gente errar assim, nunca dizer assim, mas eu gritei com você porque você foi. Não. Isso, Eu é para gritei com você. terceirizando a Não, eu responsabilidade. gritei com você porque eu me descontrolei. Não Isso, interessa o que tu faça, eu sou adulto. A exato. gente traumatiza a criança quando a gente responsabiliza ela pela nossa incapacidade em educar. Sim. Não, e que adulto você vai formar? Provavelmente um adulto que responsabiliza os outros pelos comportamentos dele. E esse Ah, ciclo mas de eu fiz. violência. E é um ciclo de violência que não tem fim. Exato. Que não tem fim. Então, eu acho que esse olhar de aquilo que você faz vai refletir lá na frente de quem ele é, de quem ele vai se tornar, de quem ela vai se tornar, te ajuda a refletir não a sua intenção. Porque eu acho que muitos erros que nós cometemos, eles estão quando a gente está olhando a minha intenção. Não, mas eu tinha intenção de mostrar para ele isso. Mas não é sobre a sua intenção. É sobre como de fato você está fazendo aquela criança se sentir. Então, Claro, quando é você como a gente para faz isso. isso, quando você para de olhar para a sua intenção e olha para o teu resultado, as coisas mudam. Eu falo muito, Flá, na parte do adulto, né, desse olhar, já que a gente tem que olhar para a gente antes de mais nada, que os nossos defeitos nada mais são do que o uso em excesso das nossas qualidades. Os nossos defeitos nada mais são do que o uso em excesso das nossas qualidades. Mas como as pessoas não sabiam nos educar, o que acontece? Pensa comigo. Se uma pessoa é comunicativa, isso é fantástico, né? Se ela é comunicativa demais, o que geralmente a gente fala? Ah, inconveniente, não sabe a hora de parar. Então as pessoas não viram pra gente e falam assim: olha,
a sua forma de se comunicar é incrível, mas tem hora que a gente tem que saber parar. É o contrário. A gente fala assim, para de ser inconveniente. A gente julga, a gente critica, só. Isso, isso. Se você é extremamente determinada, isso é fantástico, né? Mas olha a Você... diferença, Má, de a gente ser como pais, margem, sabe? Ser margem é isso, é dizer, é isso que você tá falando, do que eu ser realmente julgar, criticar e não ensinar nada. Isso. Mas esse é o termômetro, porque na verdade, se você olhar, por que que as pessoas se distanciam muito? Eu tô falando agora do adulto para completar com a sua linha de raciocínio. Claro, mas o adulto e a criança é a mesma coisa. Isso. Por que que a gente não se aceita como a gente é? Porque o uso em excesso das nossas qualidades era reprimido como um defeito. Porque se você é muito determinado, vão te falar que você ou é autoritária ou é teimosa. Para de ser teimosa, menina. Percebe? E aí o que acontece? Você tenta matar aquela determinação. E aí quando alguém olha e reconhece aquilo como valor e te ajuda só a balancear, você aprende a crescer dentro da sua essência. Claro, e você continua sendo quem você é, você não precisa se moldar. Ai, meu Deus, eu adoro e eu sou, por exemplo, como é que a Eliana me chamava? A Flávia Opiniática. Lá vai vir ela com o livro dizer a opinião dela. Eu dizia, ai meu Deus, eu já me sentia mal com isso, sabe? Por quê? Porque, meu, eu tinha lido sobre, deixa eu dar minha opinião, né? Então, assim, você vê, eu tinha que me encaixar num lugar pra não. Tipo, é como se você sempre tivesse que talvez se diminuir das suas qualidades para se encaixar. Sim. Quando às vezes, se você realmente fosse margem, você podia ser amado de como foi. Como você é. E a gente Exato. não é amado assim, Marcelo. Não, E aí não que é. tá a nossa dificuldade. E eu vou dizer, eu posso ser muito sincera, é muito difícil a gente conseguir amar horizontalmente dessa forma também, entende? Muito, muito. Eu Uhum. queria mostrar, Flá, alguns livrinhos que eu uso para ajudar a educar o Lolo, que é de uma coleção muito linda do James Missy, que ele fala do medo, da raiva, feliz e triste. E ele ajuda a criança, é muito bonitinho. Quando eu me sinto triste, aí vai dando pistas. Ah, então quando o meu corpo dói, quando o meu amiguinho não me dá atenção, quando eu brigo com os meus amiguinhos. Então eu Isso posso ajuda muito. muito, porque um dos nossos maiores gaps hoje é não saber nomear as nossas emoções. Se a base da inteligência emocional é a consciência emocional, a gente precisa ser alfabetizado emocionalmente. Porque palavras organizam. Então, se eu não tenho, eu tô sentindo raiva e eu não tenho uma palavra, é como se eu não tivesse uma pecinha de Lego para encaixar na outra. Só que vou dizer, gente, quem tá aqui, não precisa correr comprar essa coleção da Marcela. Sabe o que devia ser Não, mais importante? É dizer assim, não. ó, quando teu filho tiver com muita raiva, você dizer o que eu tô sentindo é raiva, mamãe vai respirar aqui, ou eu vou gritar lá no meu travesseiro, ou vou tipo, eu pego o rastelo e vou limpar a grama para fazer alguma coisa útil, né? Porque, tipo, só gritar eu achava muito inútil na produtividade Maravilhosa. aqui. Aí eu ia lá e a Catarina está raiva, mamãe. E agora? Não, filho, eu vou fazer só mais um pouquinho, já vou ficar melhor o dia. E eu tô realmente com muita raiva, mas já vai passar. E só que eu não botava raiva naquilo que eu tava sentindo. Eu sabia que a raiva é minha, eu só precisava dar vazão no meu corpo. Dessa Ai, forma. Como também eu perdi um amigo no Covid, ela me viu chorando muito. Eu falei, filha, eu tô muito triste, porque morreu um amigo da mamãe. O impacto, e eu conto a verdade pra Catarina, principalmente o impacto daquela situação que geram em mim. Eu falo, e quando a gente tá triste, a gente chora, filha, e depois alivia um pouco, o coração acalma. E é assim, é porque você vai ficar com saudades do teu amigo, né? Ela falou pra mim, eu falei, vou. Olha só como a criança já, sabe? Então é muito legal. A maior aula de inteligência emocional que a gente dá para os nossos filhos é permitir que eles nos vejam como a gente lida com a raiva. Como a gente lida com a nossa... Até porque nomear, Marcela, é muito legal. E até vou compartilhar uma experiência minha, que quando eu comecei com essa questão de inteligência emocional, foi com a Catarina. Aí eu fiz o desenho que eu dei ali na página para todo mundo. Na minha página é só ir lá que vocês baixam o desenho para imprimir, para colocar as emoções básicas, que é medo, tristeza, raiva, amor e felicidade, que são as as 5 emoções básicas que a gente coloca na básicas. parede. E depois dessas interpretações vêm os sentimentos. Agora, quando a gente olha para tudo isso e a gente pensa, meu Deus, como é que eu faço quando eu tenho raiva? Eu nem sei. Peraí, eu engulo, e quando o ergo cheio, eu vomito nele, culpo ele. Eu começava a pensar, era isso que eu fazia, entendeu?
Não, e até antes disso, né, Flá? Tem gente que não sabe a diferença de pensamento e emoção. Que é, Não, como é que você tá se não, sentindo? Ai, sei lá, eu senti que isso foi uma injustiça. Não, isso é não. pensamento. O que você tá Mas, sentindo. Marcelo, eu dando uma palestra, fala do sentimento fome, o outro falando, não sei o que, e sério, eu ri e depois eu vi que ele ficou constrangido, porque era, sabe, uma coisa assim, eu pedi desculpa e tal. Por quê? Porque as pessoas não sabem, a gente é analfabeto emocional. E E, gente, quando a gente olha para isso, na potência que nossos filhos trazem para nos ensinar, flui maravilhosamente bem. muito. E não se preocupe, a Flá falou isso, é verdade mesmo. Esse aqui foi a primeira coleção que eu encontrei, que é Quando Me Sinto. Mas você tem os nomezinhos das emoções. Na internet, você tem os nomezinhos das emoções e você pode ajudar seu filho. Não precisa se restringir a isso. O importante é ajudá-lo a perceber e a reconhecer essas emoções. O meu filho, eu falei hoje para ele, eu falei assim, filho, a mamãe tá com muita raiva. Aí ele falou assim, mamãe, você também tem raiva? Uhum. Eu falei, tenho, filho, mas como a gente aprendeu, o importante é que mesmo quando a gente tá com raiva, a gente não pode machucar nada nem ninguém. Porque a raiva é nossa. Tá bom, mamãe, já entendi, vou cuidar dela. Então, é como a gente vai conduzindo isso. E você Isso é vê, ó, verdade. Marcela, eu falo isso porque por mais que eu li os livrinhos e tinha na parede, uma vez a gente tava na Sky Zimba e aí tava todas as crianças pulando de cima de uma árvore, as crianças todas maiores e a Catarina no cotoquinho. E ela falou, ai, não tô de tênis, vou sentar e vou descer. Eu falei, quê? E a Catarina tinha um apelido aqui que pegou por causa da minha vizinha, chamavam ela de perigosa. A perigosa, perigosa. Porque andava de bicicleta tudo quanto é lado. O pai dela dizia, vem de bicicleta, se jogava de bicicleta dentro da piscina. Então, assim, e nadava muito desde cedo, né? E aí eu falei, filha, você tem medo? Tá com medo? O que você tá sentindo é medo, amor. Tudo bem ter medo, você não precisa pular. A mamãe também sente medo. Ela me olhou e falou assim, você e o papai não tem medo? Vocês se jogam do avião? Olha, Marcela, como medo era um sentimento que nunca foi autorizado e nomeado aqui em casa. A gente falava, tem medo de uma coisa ou outra, mas ela nunca tinha me visto com medo. Nunca tinha visto o pai com medo. Então, para ela, que estava no maior de paraquedismo, correndo atrás da mãe para pegar o paraquedas, correndo atrás do pai, vendo os vídeos da mãe saindo do avião, como é que ela ia passar na Como é cabeça que eu dela que a posso ter mãe medo? tinha medo? Como é que ela não ia querer por isso? Aí ela falou, não, eu não tô de tênis, mentindo, sabe? Achando uma desculpa. Eu falei, tudo bem. Aí quando eu comecei a falar o que eu sentia medo, cada vez que eu tinha medo, ou porque, e todo mundo foi pular foi saltar na praia, eu falei, não. Aí eu usei uma oportunidade, falei, não, eu não vou. Tá ventando muito, eu não vou porque eu tô com medo. Ela me olhava assim, sabe, Marcela? Tipo, É autorização eu posso emocional. também, entende? É, coisa mais linda. Ai, vocês são lindas. Flá, assim, com dor no coração, a gente tá indo pro final. Queria que Aham, deixasse amor. aqui. Eu sei que a gente não gosta muito de trabalhar com dicas, mas que coisas fundamentais você diria para quem está começando nesse processo, para quem está aprendendo a autocompaixão antes mesmo de pensar sobre a educação dos pequenos? O que você poderia dizer nesses últimos um minutinho aí? Eu acho que não existe nenhuma educação que não seja autoeducação. É sobre nós, não é sobre eles. Eles só estão pedindo a nossa ajuda. Sejamos guias, margens, amorosos, que eles só nos confiaram a gente para poder ser mestres nessa jornada, guardiões dessa semente que eles vieram para ser, que a gente permita que eles sejam quem eles vieram para ser, né? Porque isso que é a mágica. E quem quiser, Marcela, já vou aproveitar para fazer o convite. Por favor. Eu tenho um áudio curso que é o Pais Ajudam Pais na Prática, que dura 2 meses comigo, com áudios diários, do começo ao fim, para a gente aprender a usar isso. Até é bem bacana. Tem aqui, eu até abri para ver, tem últimas 5 vagas. Quem quiser correr lá, corre que fecha já já. Tá Corre bom, porque vale gente? demais a pena. Demais, demais, É demais. muito Flá, eu gostoso. queria 2 te mesezinhos de agradecer áudios. por ter aceitado esse convite, por Imagina, amor. estar encabeçando com tanta doçura essa transformação de nós pais. Uhum. Eu me emociono demais porque eu acho que eles são os maiores veículos de transformação. E eu acho que a gente Então. tem que se aceitar imperfeitos. Eu Humanos. gosto dessa palavra, né? Ela vem do latim, que perfeito é feito até o fim. A gente está em construção. Claro, Então, que a claro. gente se aceite em Quem construção. busca a perfeição é o autoritarismo e a gente não, a gente vai errar. E aí, quando a gente reconhece os nossos erros, a gente permite e acolhe o deles com tanto amor. Maravilhosa. Uhum. Gratidão enorme por ter estado aqui com Imagina, a gente. amor, Que você imagina. continue espalhando Vamos lá. luz
na sua educação, porque é maravilhoso te ouvir. Obrigada por estar aqui. Um Viu? beijo, amor. Eu também adorei. Obrigada, obrigada. As Obrigada, meninas. queridos. Um beijo enorme para vocês. Beijo, Beijo. Tchau, tchau. tchau. Obrigada, Mar.